Oi, povo, tudo bem? Eu tô fazendo uma série de 3 vídeos de como o Enneagrama pode ajudar o público de psicólogos, terapeutas, você que está querendo ser terapeuta. Como é que o Enneagrama te ajuda com os teus coaches, para você que é coach, os teus terapeutizados, para você que é psicanalista, para você que é psicólogo, né? Eu sou a Yara Cunha e eu trabalho com Enneagrama em empresas há muito tempo. Eu sou especialista em Enneagrama, eu sou consteladora, eu sou mestra nas novas constelações. Mas eu tenho um background, eu tenho uma história de mundo corporativo de mais de 20 anos. E aí hoje eu atuo com o Enneagrama nos mais diferentes segmentos de negócios. Desde canais de TV vários, né, canais abertos e fechados, indústria farmacêutica, empresas da área de turismo, são muitos segmentos em que eu atuo com o Enneagrama. Trabalhar com Enneagrama, por exemplo, em indústria farmacêutica, quando eu comecei, foi um grande desafio, né? Uma indústria farmacêutica de origem francesa, poderosa, muito grande em todo o mundo e funciona muito. O que eu quero falar para vocês neste vídeo? Eu quero falar para você de quando um coach, né? Um coach é aquela pessoa que procura um processo de coaching. ING é o processo, eu sou a coach, com CH no final. E a pessoa que vai ser atendida é o coachee, com 2 E's no final, tá? Isso é bem importante. A gente não pode, você como coach, você não pode se referir, eu faço um processo de coach. Não, o processo é o coaching. Tem muito erro nisso e, né, sou um pouco chata nisso, porque você escrever errado já não começa bem. Bom, demonstra aí algum desconhecimento. E eu vou contar de um caso, na verdade eu tenho vários desses, tá? Mas eu vou contar de um caso especificamente de uma grande empresa de arquitetura daqui de São Paulo que me chamou para ir lá e eu atendo CEOs, atendo vice-presidência, presidentes de empresa, corpo de diretoria, eu atendo níveis assim bem elevados de cargos dentro da estrutura corporativa. E, né, a diretora de RH me chamou e falou, olha, a gente precisa da ajuda, a gente recebeu sua indicação XYZ da pessoa X e a gente precisa de ajuda para o nosso presidente. E aí ela falou algumas coisas assim, e que me levaram a crer, né, que esse presidente, num primeiro momento, era alguém bastante reativo, alguém que tem muito a emoção da raiva, né? E da forma como ele tratava as pessoas e o que estava acontecendo em relação à equipe que trabalhava com ele. E aí, no decorrer dessa nossa conversa, minha com a diretora de RH, eu tomei o caminho, né? Ouvi atentamente, a gente tem que ter uma escuta muito aguçada, né, do painel, do cenário que ela trazia, e eu tomei ali, poderia ser um tipo 8, poderia ser um tipo 1, mas com menos, né, não seria, poderia ser um tipo 6, sexual dominante, contrafóbico, e eu tomei o caminho do 8. Havia essas duas possibilidades, né, um 6 ou um 8, que tem algumas semelhanças aí nessa maneira de reagir, que é uma maneira mais intensa. E à medida em que ela falava, eu falei, olha, pode ser que ele seja assim, pode ser. Ele é mais reativo, quando ele vai falar, ele fala sem filtro, e muitas vezes ele tem uma reação que é uma reação desproporcional àquilo que está acontecendo. E fui fazendo ali a descrição de um tipo 8. Ela havia me falado no começo, né? Ela falou, olha, a gente está conversando com você e com mais 2 profissionais para a gente ver e obviamente ver quais são os estilos de atendimento, a abordagem e tudo mais. Isso é muito comum, né, em grandes empresas. E aí eu tomei o caminho do tipo 8 e eu vi que ela foi ficando espantada com a minha descrição. Ela falou assim, você descreveu o que ele é. Alguém que às vezes pode ser tão inocente, mas que por ser muito brigador, cai em muitas armadilhas, né, de brigar o tempo todo e às vezes é até enganado por ter essa inocência,
que é justamente a virtude do tipo 8, né? E aí fui falando e falando e descrevendo ali comportamento do tipo 8, sem entrar, pessoal, na parte da virtude especificamente, sem dizer que eu estou usando o Enneagrama. Em nenhum momento eu pronunciei a palavra Enneagrama. E também não pronunciei, olha, o ser humano tem o ego, tem a virtude, tem a paixão, o vício emocional. Nada disso. Eu usei uma linguagem muito simplificada para descrever um tipo 8. E falei, né, sempre muito tranquila, eu sou muito tranquila nesses momentos. Ela falou assim, olha, eu acho que eu não vou falar com as duas outras pessoas porque eu nunca vi. Você nunca ouviu, você não o conhece. Era uma pessoa famosa, mas ele né, ainda está vivo, mas eu nunca tinha conversado com ele. A primeira conversa foi com a diretora do RH. Falou, mas você fez uma descrição que é uma descrição muito exata do que ele é. Parece que você já conhece ele há muito tempo. Gente, quando você usa o Enneagrama, é muito comum esse tipo de feedback. Claro que eu ganhei o cliente, eu fechei o processo com aquela empresa e depois fechei através desse canal de entrada, eu fechei trabalhos de team building com o Enneagrama, né, em que cada pessoa da diretoria descobre o seu tipo, descobre o seu instinto, tem um processo todo de construção de times, de maior entendimento, do entendimento dos estilos de cada um e de como eles podem ser complementares e como eles podem se agregar, na verdade. E foi um case muito legal. Eu comecei, obviamente, o trabalho com ele. Nós fizemos 2 baterias, né? São pacotes de 10 sessões no processo de coaching executivo. Eu trabalho com coaching executivo há mais de 14 anos, né? Quando o coaching no Brasil ainda nem era muito falado como é agora. As formações eram muito mais exigentes e longas e caras, né? E aí fui fazer formações muito legais. E é claro que isso demanda uma experiência, mas o que eu quero dizer, para quem quer ser coach, ou desenvolvedor, ou terapeuta, que o primeiro passo é conhecer os 9 tipos e aplicar os 9 tipos em você. Porque para o Enneagrama e para todos os professores de Enneagrama, o caminho do autodesenvolvimento e do autoconhecimento, ele é indispensável, indispensável. Só que quando você começa a aprender a estudar o Enneagrama, né, desde o princípio, e de novo, né, a abordagem para empresas é uma abordagem um pouco diferente da abordagem que é feita para turmas abertas e para buscadores, né, eu tenho muitos buscadores aqui no meu Instagram. A abordagem, inclusive, ela costuma ser um pouco mais simples quando você usa e vai para a empresa, porque aí é uma abordagem da personalidade mesmo, né? Eu já fiz uma abordagem mais profunda em retiros com times de empresas, né? E aí cada empresa tem um tipo de cultura. Primeira coisa é conhecer a cultura. Então esse exemplo que eu falei para vocês dessa empresa de arquitetura era uma cultura, obviamente, uma pegada de mais praticidade, de mais concretude, de olha, a gente precisa resolver um problema dele que é comportamental. E foi muito legal. E eu só quero dizer para vocês que o Enneagrama, ele ajuda a gente no diagnóstico. Não existe alguém que, sem conhecer o Enneagrama, fala de determinado padrão de comportamento com tanta assertividade. Não tem, tá? Eu não conheço. E olha que eu conheço MBTI, conheço PI, conheço a maioria das ferramentas de avaliação, de assessment, né, de avaliação de perfil de mundo corporativo, eu conheço todas e já trabalhei com todas. E mais uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, para não me alongar, é o seguinte: no passado havia avaliação de desempenho, havia avaliação 360 graus de competências. Hoje é importante entender e sacar antes dos outros profissionais, é sair na frente, gente, que o mundo está mudando e as empresas também. E a forma de desenvolver executivos, pessoas, é uma forma muito mais responsável, e eu vou explicar. Deixa eu tomar meu chazinho aqui.
E é uma forma muito mais humanizada. Num processo de retenção de talentos, por exemplo, de uma empresa, a empresa usa os processos de desenvolvimento, entendendo que, olha, talento, fica aqui com a gente, quando a gente fala de retenção de talentos, fica aqui com a gente, porque aqui é óbvio que você aprende toda a parte prática, a parte técnica do teu trabalho, seja lá qual for o ramo de empresa, o tipo de negócio, mas aqui a gente te desenvolve como ser humano. E hoje é muito importante. Para quem é coach, terapeuta, seja lá o que for, não dá mais para dividir a pessoa ao meio, né? E dizer, olha, essa parte aqui que é a parte profissional a gente trata, mas essa parte aqui que é a parte pessoal não. Principalmente depois do ano de 2020, por quê? Porque o pré-requisito emocional, né, e de inteligência emocional, ele está muito maior, né? A gente está literalmente, né, muita gente pirando. Então não adianta contratar alguém, primeiro, que é excelente tecnicamente, mas que do ponto de vista emocional é muito frágil ou tem muitos problemas, porque isso vai causar um problema. E a forma de desenvolvimento das empresas vem mudando. Para não desenvolver mais um profissional, mas para fazer um desenvolvimento no nível do ser. Esse é o ponto. E quando você leva o Enneagrama e você faz essa leitura dos estilos, né? Porque tem estilos, pessoal, que são um pouquinho mais difíceis, mas eu vou dizer para vocês que 70% é de diagnóstico mais claro quando você começa a conhecer o Enneagrama e começa a se sentir mais seguro. Então, tem aí um caminho que é um atalho, que é mais rápido. Você trabalha com o coach pelo caminho das flechas, né? O Enneagrama, ele te diz o que você é, né? Qual é o tipo, ele te diz o porquê, quais são os teus motivadores, qual é o teu vício emocional e ele te dá o como se desenvolver. Isto é absolutamente fantástico. Por quê? Porque você, de novo, sem falar de Enneagrama, você faz o caminho das flechas, por exemplo, com o tipo 8, e vai dizer para um tipo 8, né, que tá ali, a primeira flecha dele é o tipo 2. Então você vai dizer para ele, olha, talvez você possa baixar um pouco o teu tom de voz, possa ir para um lugar de mais coração e menos reação. Você pode exercer uma liderança menos protetora, menos controladora e um pouco mais sutil e amorosa. Então você vai conduzindo ele para aquela flecha sem em momento nenhum citar Enneagrama. Às vezes eu até cito, porque eu estou principalmente no processo individual. Quando eu estou no individual com ele, eu mando um capítulo de livro para ele ler depois que ele já identificou o tipo. É fantástico quando eu vou gravar um outro vídeo contando uma outra história, tá? Porque senão fica muito longo. Mas é fantástico quando você vê que você está descrevendo a pessoa e tem várias conexões neuronais ali se fazendo e ela tá ouvindo aquilo e falando, meu Deus, ela me conhece, olha como ela tá me descrevendo. Alguém neste mundo me entende. E alguém neste mundo me entende com tal profundidade que me emociona, e é a próxima história que eu vou contar no próximo vídeo. Para você que quer ser terapeuta, né, que já é psicólogo, que está querendo turbinar a tua carreira em 2021, né, o mundo precisa de você. Se você quer virar o botão, se você sente um chamado para ser um desenvolvedor, o mundo precisa de você. O mundo precisa daquilo que você pode fazer amorosamente, assertivamente com as pessoas. E o caminho é o Enneagrama. O caminho que vai te dar muito mais resultado, não só para você, mas para o teu coach, para o teu terapeutizado também. Tá bom? Boa sorte, conta comigo. Até nosso próximo vídeo sobre o Enneagrama para desenvolvedores. Um beijo.